Felipe e tem leitinho aí? Às vezes a gente não para pra pensar no quão bizarro é que o corpo humano é capaz de produzir comida. Pois é, eu tô de volta oficialmente pra te avisar que o leite é uma secreção branca das glândulas mamárias de fêmeas de mamíferos que serve como fonte primária de nutrição para seus filhotes. Mas a não ser que você seja biólogo, essa descrição não serve pra muita coisa. A composição do leite varia entre diferentes espécies de mamíferos, então a seiva da vida vai se adaptar pra atender às necessidades específicas de cada bebê. Vocês sabem que eu adoro buscar a raiz das coisas e geralmente quando a gente fala de aspectos da biologia, eu vou acabar caindo na... Ele adorava leite. Etimologia e origem evolutiva das coisas. Então eu não quero criar a expectativa de que esse vai ser mais um vídeo bizarro, tirando a parte do leite de pombo, homens lactantes, vaginas masculinas, enfim. Quanto ao leite, dá pra rastrear essa atualização de hardware em organismos vivos há pelo menos uns 300 milhões de anos atrás. Ou seja, muito antes do surgimento dos mamíferos em si como um grupo distinto. Os primeiros ancestrais dos mamíferos eram criaturas semelhantes a répteis, conhecidas como sinapsídeos. Alguns sinapsídeos desenvolveram glândulas cutâneas especializadas... Só que tudo isso é fake news, né? Isso é invenção do governo. A verdade está óbvia pra todo mundo. A gente vê dos aliens, né? Porra, galera. Você pensa um pouquinho. A criança humana não consegue sobreviver. Todos os outros animais, o filhote já nasce correndo, lutando, fazendo capoeira. A criança humana não faz nada. Mano, tem várias dicas. Só não percebe que é burro, desculpa. Porra, vou ter que fazer falar. Você acha que a gente. Mano. Que secretavam um fluido. Mano, ó, fanfic. Isso aqui, os caras tá achando que a gente tá em Berserk, por acaso? Que monstro de Berserk é esse, cara? Os caras achando que eu vou acreditar nisso, eu, hein? Nutritivo para nutrir os seus embriões. Essas mamãezinhas quase mamíferas tiveram que dar o seu suor para alimentar os filhotes. Literalmente, porque as glândulas mamárias provavelmente começaram como um tipo de glândula de suor, que foi mutando com o tempo. Antes da existência dos mamíferos, as substâncias que compunham o leite meio que já eram produzidas. Ele só reconfigurou. Por exemplo, proteínas com propriedades antimicrobianas originalmente desempenhavam funções diferentes no suor, mas se adaptaram para se tornarem essenciais para a nutrição de um bebê. Tu acha que isso aqui é capaz de sobreviver ao processo de evolução humana? Óbvio. Durante o período dos Sumérios, os Anunnaki pegaram, né? Na verdade, os Sumérios eles descreveram o que aconteceu muito antes. Os Anunnaki chegaram, pegaram um dos Neandertais e botaram ali um gene extra pra nascer o humano padrão, pô. A gente sabe, depois procura, que tem 3 grandes raças de Neandertal, mais ou menos, né? Que se entrelaçaram para gerar o humano normal. Mas existe uma quarta na sequência de DNA que ainda não foi descoberta. Eles estão assistindo a gente, é melhor a gente ficar quieto. Senão eles vão descobrir que a gente descobriu. Eles não podem descobrir que a gente descobriu, tá bom? Ainda não montou a sua microbiota intestinal, já que ele geralmente nasce pegando só um pedacinho do estômago da própria mãe. À medida que os mamíferos evoluíram, certas proteínas relacionadas com a imunidade tornaram-se parte de Vindo alienígenas do passado. Aí, quem... Eu não vou falar nada, não. Porque existe o círculo ocultista do Narrativando, que só os mais iniciados da comunidade já entraram. Esse aí, quando eu mostrei o livro aqui, o Dicionário Infernal e o caralho, os caras ficaram com medo. Caralho, o que o Narra tá mexendo? Tô falando, mano. De uma estrutura especial chamada glóbulo de gordura do leite, que se tornou a principal forma de transferir energia para o recém-nascido. É por isso que um bebê humano vai mamar de 8 a 12 vezes por dia, praticamente... Ah lá! Você acha que um bicho desse vai sobreviver na floresta, mano? Um opala. Com o tempo, algumas proteínas mudaram de função, como a celisosima, que é responsável pelo crescimento na primeira infância, e a alfa-lactalbumina, que ajuda no metabolismo. O leite é tão bom que oferece várias ajudazinhas que vão dele direto pro seu whey. Mas bem antes de existirem marombas tentando ficar do tamanho de dinossauros, durante o Triássico Superior especificamente, os primeiros ancestrais do que viriam a ser os mamíferos já tinham sangue quente, eram pequenos e dependiam de um crescimento rápido. Eles ainda nasciam de um ovo, mas a gema já não era o suficiente. Ou seja, sim, os mamíferos podem ser recentes, numa escala que envolva a vida na Terra, claro. Mas o leite, pelo menos, é mais velho do que os dinossauros, considerando que o dinossauro mais antigo que conhecemos viveu por volta de 245 milhões de anos atrás. Como tudo que envolve a evolução, não dá pra correr pela linha do tempo, fincar um dedo e afirmar, foi aqui que a secreção passou a ser leite. O que a gente sabe é que o fóssil mais antigo de um animal mamífero foi encontrado em 2003 e pertence ao Brasilodon quadrangularis, que viveu por
As dicas estão aí. Volta de 225 milhões de anos atrás. E se você estiver achando esse nome familiar demais, é porque é mesmo. O Brasilodon foi encontrado no Brasil, mais especificamente no interior do Rio Grande do Sul. Então, sim, foi no Rio Grande do Sul que mamaram pela primeira vez. Nada a ver isso, nada. Quem escreveu isso? O que faz os cientistas acreditarem que esse é o Foi bom. mamífero Essa de verdade, foi e não boa, alguma coisa Essa foi boa. Essa foi boa. pré-mamíferos são os seus dentes de leite. A difeodontia é a condição do animal ter duas dentições completas durante a vida, uma característica bem específica dos mamíferos, que auxiliam na mudança da dieta de acordo com a fase da vida. Com raríssimas exceções, praticamente todos os mamíferos passam por essa troca de dentição. Inclusive, nós. Eu mamei e você mamou. É por isso que essa nossa primeira dentição se chama Mamaste, chat. Mamaste. dente de leite. Esses dentes não foram feitos para mastigar ainda. Eles vão auxiliar nesse processo de mastigação para fortalecer a mandíbula e seus músculos para os dentes oficiais. Só que é claro que não dá para fossilizar leite, nem mamilos. Então precisamos encontrar outros meios de procurar mamíferos. Meios mais sólidos. As mandíbulas do Brasilodon quadrangulares revelam vários estágios dessa troca dentária, demonstrando que eles tinham sim um período de dente de leite. E de lá pra cá teve muita mamada. Até porque mamar não é uma exclusividade dos mamíferos. Ao contrário da maioria dos insetos que ainda botam ovos e vão embora, as moscas tsetse colocam um único ovo que é gestado dentro da fêmea. Então, a mosca dá à luz e secreta uma substância semelhante ao leite em umas glândulas no útero para sustentar o crescimento das larvas. Ela basicamente bota o ovo, choca e amamenta tudo do lado de dentro. Depois ela só coloca aquela larvinha pra fora pra seguir a sua vida contaminando e matando um monte de gente com a doença do sono. Aliás, as larvas das baratas besouro do Pacífico também crescem dentro de suas mães, consumindo um líquido que muitos cientistas consideram um dos leites mais ricos em calorias do planeta. Tão rico. Cara, se demônios não existem, se o mal não existe, o que são essas coisas? O que são essas coisas? Hoje eu tô totalmente conspiração. Hoje eu estou conspirando. Me explique, me dê uma explicação racional para esse tipo de coisa existir. Se os arcontes não existem, se os arcontes não estão sugando a energia negativa dos humanos para que a Dabaô consiga botar o seu plano de impedir que os seres humanos descubram que o Demiurgo, na verdade, é um deus falso. Me diga. Que fã de Genshin Impact, mano? Vai tomar no cu, ô Sindrolise, você é mod, mas eu vou te banir se você falar um negócio desse de novo, hein? Genshin pegou um monte das paradas de terminologia do gnosticismo e meteu umas waifu. Vai tomar no cu. Fã de quem? Yadalbaú. O grande arconte que suga a energia negativa da Terra. Mano, é muito louco. Que já tem até empresa vendendo o que eles chamam de Entomilk, leite Mas Fate tu defende, né? Porra. Pelo menos os designs de Fate são bons, né? de barata, para você que quer uma bebida rica em proteína. Você pode até comprar um sorvete feito com leite de barata. Dizem que é delicioso. A única ironia... Vai lá, não coma carne, não tenha nada, seja feliz. É isso. Você não comerá carne, não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter computador, não vai ter nada, não vai ter família, mas você vai ser feliz. Confia. A ironia é que a comida feita com leite de barata é cara. Mas não se contente com insetos, porque as fêmeas das aranhas saltadoras do Sudeste Asiático também produzem uma... Mano, caralho, imagina um filho da puta no Sudeste Asiático encontrando com uma fêmea de uma aranha saltadora. Substância nutritiva para seus filhotes em seu suco epigástrico. Esse leite também tem muito mais proteína do que o leite da vaca, mas ele também é muito mais rico em gordura. A dona aranha amamenta seus filhotes por cerca de 20 dias. E para além dos artrópodes, o mundo tá tão louco que até pássaro tá dando leite hoje em dia. Onde vamos parar, meu Deus? Isso só pode ser lacração. Tanto os pombos fêmeas quanto as pombas machos produzem um líquido branco nutritivo conhecido como leite de colheita, em uma bolsa de armazenamento em suas gargantas. Seus pombinhos dependem exclusivamente desse alimento durante os primeiros 3 dias após a eclosão do ovo. Esse leite de pombo possui anticorpos, ativa genes do sistema imunológico e contribui para o desenvolvimento da microbiota intestinal, exatamente como o leite dos mamíferos. Mas não são os únicos pássaros não, porque os flamingos produzem um leite avermelhado que regurgitam na boca dos filhotes por até 6 meses, o que gera umas cenas bem macabras, tipo essa. Eles têm essa cor estranha por causa de um antioxidante chamado cantaxantina, que contribui para a transformação da cor dos pintinhos de branco para rosa. Assassinato, mano. É esse antioxidante que vai ajudar o filhotinho branquelo a ficar o rosa clássico. Outra que dá leite é a Cecília. Essa também, mas eu tô falando dessa Cecília aqui. Cecília é um anfíbio tropical que alguns chamam de cobra cega. Aqui a situação já é um pouco mais bizarra. Os filhotes geralmente se alimentam das células do tubo uterino da mãe. Só que em algumas espécies de cecílias, essa camada de pele se liquefaz pro filhote beber. Tecnicamente, um leite também. Já essa lombriguinha microscópica aqui não tem cérebro, não tem sequer sangue, mas principalmente não tem mamilos. Ainda assim, essa coisinha hermafrodita produz um leitinho pela sua vulva pra alimentar os seus filhotes mesmo dentro d'água. Se você parar pra pensar... Tomem
vermífugo, hein, galera? Pra não ter nenhuma lombriga aí na barriga. Demais, é bizarro que você chupou o peito da sua mãe? Pois é, podia ser pior. E claro, tem também os filhotes de tubarão branco que recebem o sustento na forma de uma substância leitosa ainda pelo útero, já que a mãe e o filhote não possuem um cordão umbilical entre eles para troca de nutrientes. Agora, os peixes acaradisco da Amazônia produzem o seu leite em um lugar bem diferente para alimentar seus alevinos. Você sabia dessa? Que o peixe neném se chama alevino? Depois que eles nascem, eles vão lamber o corpo do próprio pai para poder se alimentar. Sim, o peixe macho dá leite na pele. A natureza é maravilhosa. E por falar em pais amamentando, no frio da Antártica, os pinguins imperadores macho assumem o papel de nutrir seus filhotes. Eles produzem um líquido gorduroso que vomitam na boca dos filhotes recém-nascidos, durante todo o período de incubação no inverno. Então, como você deve ter percebido, machos podem sim dar leite. Você pode colocar os seres humanos nessa lista. Mas antes, deixa eu te pedir um favor rapidinho. Lê meu livro aí. Na moral, meu último lançamento foi 3 Pesadelos, um livro que conta com 3 histórias bizarras sobre o passado, o presente e o futuro. Um casal discutindo o limite da tortura, uma mulher que acorda dentro de um caixão e um jovem perseguido dentro de um metrô vazio. Eu te garanto que você não vai se arrepender. O link tá aqui na descrição. Mas de volta ao vídeo, só pra deixar claro aqui, eu não tô falando de homens trans ou qualquer coisa parecida. Eu tô falando estritamente do aparato biológico. Eu, como um homem cis, seria capaz de dar leite? Surpreendentemente, sim. Galactorreia é o termo médico usado para descrever a produção anormal de leite pelos seios, não associada à gravidez ou à amamentação. Em condições normais, a produção de leite é desencadeada pelo aumento de um hormônio chamado prolactina durante a gravidez e após o parto para alimentar o bebê. Então, a galactorreia acontece quando a produção de leite é observada em pessoas que não estão grávidas ou amamentando. Além da produção de leite, a hiperprolactinemia, que acontece quando tem uma desregulação desse hormônio, a prolactina, pode causar outros sintomas como irregularidades menstruais, diminuição da libido e, em homens, a ginecomastia, que é o crescimento anormal das mamas. Apesar de ser mais comum, obviamente, em mulheres, a galactorreia pode afetar homens também, já que ambos produzem o hormônio. O que é esquisito se você parar pra pensar. Se o natural é que eu nunca dê de mamar, mesmo que em quantidades ínfimas, por que o meu corpo produziria um hormônio de produção de leite? Eu tenho uma péssima notícia pra você. Você é gay. É a única explicação que a gente tem. Foi isso que fez uns cientistas se interessarem por leite de macho. Em sua obra Viagem às Regiões Equinociais do Novo Continente, Alexander von Humboldt, o naturalista e polímata alemão, relata um incidente curioso envolvendo um cidadão da aldeia venezuelana de Arenas, perto de Cumaná. De acordo com ele, ao passar pela região, conheceu um homem cuja esposa contraiu uma doença e assim não podia mais alimentar o seu filho. Percebendo que a criança ia morrer de fome, o homem chamado Francisco Lozano se ofereceu para dar de mamar para a criança. E assim... Normalmente eles fazem isso procurando outras mulheres que estão amamentando, né? Acho que é mais fácil do que um cara chegar e falar, pode mamar a minha teta. Não, é melhor você procurar outra mãe. Ou às vezes até você pode fazer isso com vós. Ou mulheres que já tiveram filho há algum tempo. Isso é bem comum, na verdade. Existem mulheres que, mesmo depois de ter filhos, continuam podendo dar leite. Então, hoje em dia, existem até algumas clínicas que você pode ir para doar o leite e tal, enfim. Mas quando não tinha isso, você encontrava outras pessoas da tribo, da região, da cidade, para ajudar. Claro, às vezes pode ter uma situação muito específica que só esse cara tá disponível, sim. Mas... Por 3 meses, o homem amamentou o seu filho. E o pior, o Alexander Humboldt experimentou o leite. Segundo ele, o leite de macho é extremamente doce. É biologia, YouTube, me respeita que eu tô falando de biologia. Aliás, eu avisei que isso era um problema estranho pra evolução, porque Charles Darwin, um cara que dispensa apresentações, também abordou o conceito de lactação masculina no livro, que na minha opinião só perde pra A Origem das Espécies no quesito revolucionar a biologia. Em A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, de 1871, Darwin reconheceu a presença de glândulas mamárias rudimentares em machos de praticamente todas as espécies de mamíferos. Ele observou que, em alguns casos, essas glândulas se desenvolveram em estruturas totalmente funcionais, capazes de produzir uma quantidade significativa de leite. Ou seja, além de leite de macho, ele se interessava por mamilos, o que fez ele contemplar qual seria a função histórica dos mamilos masculinos. E o segredo para descobrir por que eu tenho mamilos talvez seja a minha vagina. Sério, eu tenho uma vagina masculina. Mas esse é o nome para os íntimos. O nome técnico é utrículo prostático, uma reentrância na uretra que se dilata para que o leite de macho, e dessa vez eu tô falando daquele outro leite lá mesmo, passe pelo canal e chegue no útero da fêmea. Esse nome, vagina masculina, ou na literatura médica mais antiga, útero masculino, vem porque esse pedaço do corpo seria o análogo ao útero. Na formação do embrião, se for macho, faz buraquinho pra sair coisa. Se for fêmea, faz buraquinho pra entrar coisa. Ou seja, os mamilos masculinos são restos dos nossos antepassados, como a nossa vagina masculina. A especulação de Darwin era de que no início dos mamíferos, a tarefa de usar o próprio corpo para gerar comida e alimentar o bebê era função de ambos os sexos. Papai e mamãe cuidavam, papai e mamãe davam de mamar. De acordo com a hipótese do Darwin, a evolução dos mamíferos levou à inativação das estruturas mamárias nos machos numa idade precoce, à medida que o papel predominante de cuidador passou para as fêmeas. Então, sim, os homens realmente podem amamentar. A evolução são de ambos os sexos. Papai e mamãe cuidavam, papai e mamãe davam de mamar. De acordo com a hipótese do Darwin, a evolução dos mamíferos levou à inativação das estruturas mamárias nos machos numa idade precoce, à medida que o papel predominante de cuidador passou para as fêmeas. Então, à medida que o papel de cuidador passou para as fêmeas? Mas isso não é lamarquismo? Isso é lamarquismo.
Total. Os homens pararam de fazer isso, logo os descendentes não desenvolveram essa característica. Isso é lamarquismo. Ou ele interpretou errado o que Darwin quis dizer, ou ele explicou errado o que Darwin quis dizer, ou Darwin errou. É, a lei do uso e desuso, não existe. Porque, se for o caso, que deveria ter acontecido mesmo, é que os homens que não davam de mamar tinham descendentes, enquanto os homens que davam de mamar não. Não entendeu o que você disse? Ele falou o seguinte no vídeo, você nota. Falou que Darwin disse que, conforme os homens foram parando de dar de mamar, seus descendentes não desenvolveram essa característica. Só que isso é lamarquismo. Lamarquismo era uma outra corrente de evolução que falava que características exercitadas na sua vida seriam passados para os seus descendentes. Só que Lamarck foi desprovado de várias formas. Ele não era um idiota, igual o povo fala, eu vou perder meu braço e meu filho vai nascer sem braço também. Não é assim que funciona, o Lamarck estava errado. Não, não era exatamente assim. O lamarquismo é muito mais complexo que isso. Mas a base dele é essa. E aí ele falou que Darwin disse que quando os machos pararam de dar de mamar, essa característica ficou, entre aspas, inútil e foi desaparecendo. Só que não é assim que a evolução funciona, de acordo com o próprio Darwin. Então, ou foi um erro de interpretação, ou ele não entendeu o que o Darwin falou, ou Darwin falou alguma coisa errada. Porque o que deveria ter acontecido é que as pessoas... Não, o darwinismo não reconhece nada de lamarquismo, ou se nota, nada. O que deveria ter acontecido de acordo com o darwinismo é que aqueles homens que davam de mamar, por algum motivo, não conseguiam se reproduzir. E logo, apenas teriam descendentes daqueles que não davam de mamar. Que não tinham essa característica proeminente. E conforme essa característica era algo que atrapalhava a pessoa a deixar descendentes, naturalmente quem tinha menos dessa característica conseguia passar os genes para frente. Entendeu? Então, se você tinha, vamos lá, se você tinha 100% de... Se você era um homem 100% que dava de mamar, você meio que... O que deveria ter acontecido? Não deveria deixar filhos. Aí o cara com 90% de dar de mamar, ele deixava ali, tinha 10% de chance de dar filho. Aí o cara que tinha 50% de deixar de mamar, tinha 50% de chance de dar filho. E por aí vai. Alguma coisa assim, resumindo. Né? Então, eu não sei qual que foi o erro. Sim, os homens realmente podem amamentar, principalmente se forem jovens. Durante a puberdade, todos os indivíduos, independentemente do sexo, desenvolvem uma pequena quantidade de tecido mamário. Se esse tecido for exposto a certos hormônios, como estrogênio e progesterona e a prolactina, que eu citei lá atrás, ele tem potencial para se transformar em seios capazes de produzir leite, com a mesma estrutura de um seio de fêmea. Um tumor benigno na glândula pituitária, que é a região do cérebro responsável por controlar a produção de prolactina, é uma causa comum de lactação masculina. Num dia você tem um tumor, no outro tá jorrando leite. O hipotireoidismo também pode perturbar o equilíbrio hormonal e contribuir para níveis elevados de prolactina. E também certos medicamentos como antipsicóticos, medicamentos para náuseas, antidepressivos e medicamentos opioides. E medicamentos para pressão arterial também. Resumindo, tá todo mundo correndo risco de dar leite. Mas falando sério agora, lactação masculina é um sintoma que tem alguma coisa errada. Se isso acontecer com você, procura um médico. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você espalhe a palavra. Felipinho voltou. É que homem e mulher são mais parecidos. A gente tem mais semelhança do que diferença. Então, inclusive quando você tá no processo de formar o seu corpo, você tem tudo ali, né? E conforme vai passando, inclusive o rabo, né? O rabo, a cauda do macaco, né? Dá pra ver no cóccix. Então, dependendo do seu estágio lá como feto, você consegue ver o desenvolvimento. E algumas coisas são... É muito louco, porque os genes, eles ativam e desativam, né? Então, você vai gestando ali, alguns genes vão ativando e depois eles ficam inativos de novo. E aí você vai tendo, né? Você consegue ver lá o fetinho se modificando e tal, é muito louco. É como se tivesse um cara jogando um Guitar Hero ali, apertando as notas que precisam, sabe? Muito louco.